Bem, então dando continuidade, então já havíamos importado a nossa rotina para o Google Colab, certo? Então vamos aplicar, né, essa rotina de cálculos de análise de componentes principais, a PCA, a linguagem Python, direto na nuvem, direto no Colab. Então nós temos aqui dois exemplos, né? Então nós vamos ter um exemplo com variáveis discretas, né? Assim como foi aplicado no R, vamos aplicar também no Python, né? Então são 57 amostras de resíduos eletrônicos de diferentes tipologias, que são placa-mãe, notebooks, celulares, tablets, em 4 tamanhos de partículas distintos e foram determinados em CPOS 10 analitos, né? Então, desde a prata, o arsênio, o ouro, o paládio, a platina, o alumínio, o crômio, o cobre, o ferro e o chumbo, né? Então, eles foram determinados em todos. E o exemplo 3, que é para variáveis contínuas, ou seja, um espectro de energia de raios X, né, para 57 amostras, né, das mesmas que foram determinadas em CPOS, elas foram partilhadas e analisadas no XRF. Então temos aqui o espectro de energia deles. Okay? Então, como nossos cálculos eles são feitos na nuvem, então nós teríamos que subir, né, ou fazer o upload desses dados por Colab. Então temos duas maneiras de fazer isso. Ou fazemos, né, montamos esse arquivo direto com o nosso Google Drive, ou seja, o próprio Google Colab ele vai comunicar com o Google Drive e vai compartilhar os seus arquivos que estão lá. Ou então você pode upar direto esses arquivos aqui e utilizá-los de maneira temporária. Então, bem, eu vou rodar aqui, né? Ele vai pedir para comunicar com o Drive e vai montar. Bom, ele já montou, então eu vou escolher uma pasta aqui, eu vou usar a própria pasta que eu criei um notebook e vou jogar aqui os meus arquivos de tabela. Então vamos lá, vamos aqui, então vai ser o exemplo discreto, vou pegar e vou mover ele para dentro dessa pasta. O próprio Google ele já faz uma observação para você, ele fala que esses arquivos que foram enviados, eles vão ser excluídos quando o ambiente de execução for reciclado, ou seja, depois de um certo tempo que você não utilizar o ambiente ou dar um F5, esses arquivos eles vão ser automaticamente excluídos e não vão ocupar seu espaço na nuvem. Essa é uma opção. A segunda opção seria o quê? Você ir direto no seu Google, né? No seu Google, pesquisasse Google Drive, certo? Entrasse no seu Google Drive, fizesse o login, se você já tiver logado, já vai direto, certo? Então, o que vai acontecer? Esse arquivo aqui ele é temporário. Então, ele só vai ficar um certo tempo. A segunda opção seria você criar uma nova pasta. Então, vou criar uma pasta com o nome exemplos. Certo? E dentro dessa pasta exemplos, eu vou jogar, certo, as minhas planilhas. Então, vou jogar o exemplo 1 e o exemplo 3. Certo? Eu esperaria ele fazer o upload. Depois voltaria para a aba, né, que está a nossa rotina. E iria para esperar atualizar um pouco. Né, quando ele atualizar aqui, você vai conseguir ver essa pasta. Né? Então aqui também você vai ter esses dois exemplos. Então esse que eu coloquei aqui ele vai ser temporário. Depois de um tempo ele vai se apagar automaticamente. E esses aqui são permanentes porque eu upei ele direto. Certo? Direto no Google Drive. Então vou usar esse exemplo que já está direto na pasta. Então vamos lá. A primeira etapa do código, eu coloquei ele para fazer o carregamento das bibliotecas. O que seria esse carregamento das bibliotecas? Então tem algumas bibliotecas que eu vou precisar para fazer os cálculos. A primeira dela é uma biblioteca do Pandas, né, que ela serve para mim trabalhar modificando e manipulando tabelas. Depois disso, nós temos outra biblioteca, que é o Matplotlib. O que essa biblioteca faz? Ela serve para você plotar os gráficos diretamente no Colab. E a outra, eu considero a mais importante, que faz os cálculos de PCA, é a Scalir.
certo? É uma biblioteca que ela faz direto os cálculos de PCA. Então, vamos executar primeiro essa biblioteca. Então, ela vai importar e carregar esses dados. Você pode ver que já apareciam certinho aqui, então já foram importados. Agora, o segundo passo, ou desculpa, o primeiro passo, é importar o conjunto de dados que serão tratados, né? Então, aqui, ó, nessa parte em vermelho, é onde nós vamos colar o caminho, né? Ou seja, o caminho que está na nossa tabela. No caso, eu vou escolher a pasta permanente. Vamos aplicar primeiro ao exemplo 1, que é de variáveis discretas. Então, vou clicar em cima, clicar com o botão direito do meu mouse, vou em copiar caminho e vou vir aqui, ó, selecionar essa parte e vou colar. Selecionar essa parte aqui e vou colar, certo? Depois que eu colar, eu posso executar. Então, quando eu executar, a priori é para ele mostrar para a gente a tabela já, a planilha já pronta. Então, ele já mostra na ordem. Ordem de todos, né, todos os analitas que foram determinados e todas as 57 amostras. Ok? Então, a planilha ela já foi importada e já pode ser visualizada direto no código. Certo? Então, para a segunda etapa, ela vai consistir em o quê? Nós vamos pegar esses dados e organizar ele para uma matriz principal, certo? Então, vou rodar aqui de novo. E nós queremos só o que? As informações de concentração. Então, vamos excluir o que? A ordem e o ID e o tamanho dessa tabela. Então, nós precisamos excluir 3 colunas. Então, esse segundo passo vai ser de selecionar esses dados para a rotina de pré-tratamento, ou data pré. Então, aqui, ó, já deixei ela pré-escrita. Então, primeiro que nós teríamos que excluir, né, esse comando x vai ser igual a data.drop, que é para você eliminar a coluna. Então, nós vamos retirar a ordem. Vamos retirar também a coluna ID. Também vamos retirar a outra coluna, que é o tamanho, certo? Então, eu já escrevi. Lembrando que o nome que você colocar lá tem que ser idêntico ao que você visualizou aqui. Então, ordem, ID e tamanho. Vamos lá. Clicar em play. Então, ele vai rodar e vai selecionar para mim apenas, né, a parte que está contendo os elementos. Podemos ver aqui que tem os 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são os 10 elementos que nós queremos fazer os cálculos de PCA. Vamos agora, nessa segunda parte aqui, do segundo passo ainda, plotar os dados originais, antes do tratamento para visualizarmos. Então, ele já dá o plot, né, dos nossos 10 elementos, né, que estão em diferentes cores, para as 57 variáveis. Então, o terceiro passo vai ser o pré-tratamento dos dados. Então, temos duas opções: centrar na média e autoescalar. O que acontece? A primeira opção, que é o centrar na média, né, os dados, eles geralmente são utilizados como temos variáveis contínuas, como espectros de emissão de massa, fluorescência, entre outros. Então, que não é o nosso exemplo agora. O nosso exemplo são que autoescalados, ou seja, são aqueles dados com variáveis discretas, como concentração, alturas, áreas, entre outros. Então, nós vamos executar essa segunda opção, esse segundo código, que seria o autoescalonamento dos dados. Então, você pode clicar aqui para executar, né? E ele já automaticamente vai autoescalar esses dados. Então, caso você tenha dúvida do que é esse autoescalonamento, aqui os comandos eles são passo a passo. Então, eu coloquei também comentários para facilitar. O que vai acontecer? Primeiro, você vai calcular a média de cada uma das variáveis nas colunas, certo? Então, as variáveis são os elementos. Depois, ele vai calcular o desvio. E o autoescalonamento seria o quê? A diferença, né, dos valores da matriz principal menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, eu autoescalei esses dados, como ele mostrou aqui. Bem,
Tem como plotarmos também esses dados autoescalados para visualizarmos. Então, quando eu vou apertar play, que nós temos uma noção de como são esses elementos, que são as variáveis, para as 57 amostras. Bom, então o quarto passo vai ser em si fazer os cálculos de componentes principais, né? Ou análise de componentes principais, que é a PCA. Então, primeiro passo. Então, vamos executar os cálculos de score. Então, aqui, ó, os cálculos de score. Ele mostra aqui, ó, para você. Ele escolhe as variáveis automaticamente, certo? Mas, caso você tenha um conjunto de dados muito grande, o Colab está limitado até o cálculo de 50 componentes principais. Então, se seu arquivo tiver muitas variáveis, você vai ter que limitar isso, né? Então, não vai calcular todas. Que não é o nosso caso agora, né? Ele só tem 10 componentes principais, 10 variáveis latentes. Então, vamos clicar aqui para executar, né? Opa, nós tivemos um pequeno probleminha. Sim, olha aqui. Como os nossos dados são autoescalados, nós vamos ter que substituir aqui, ó. Sempre lembrar de substituir aqui na hora de calcular a PCA pela a variável correspondente. Então aqui nós vamos ter os dados autoescalados, e não centrados na média. Sempre observar. Vou deixar aqui salvo já com a observação, né? Modificar conforme seus dados. Então vamos lá. Agora vou executar. Então ele já vai fazer o cálculo das nossas componentes principais, das 10 componentes principais, para 57 amostras, certo? Então ele já fez os cálculos dela. Então podemos ver o gráfico logo abaixo. Então ele vai fazer o plot das duas primeiras componentes principais. Então você clicando aqui para executar, ele já executa, né? Lembrando que essas imagens vocês podem copiar, né, e colar direto no Word, ou então salvar, clicar com o botão direito em salvar como, e salvar elas como PNG em qualquer pasta do seu computador. Então é bem simples, caso vocês queiram salvar essas imagens. Bom, e os loadings? Então vai ser bem semelhante. Então você tem, ele já calculou sua PCA, então os loads você pode executar direto. Nesse primeiro código, ele vai servir apenas para criar a matriz de loadings. Então vou clicar em play. Já criou a matriz de loading para as 10 primeiros componentes principais. Depois ele faz o plot dos loadings, certo? Então aqui ele vai fazer o plot dos loadings. Também tem os cálculos de variância explicada. Então o primeiro ele vai fazer os cálculos e vai mostrar uma tabela com as variáveis, com as componentes principais e a sua variância explicada para cada componente principal. Como podemos ver, a PC1 ela tem uma variância explicada de 33,51% e a PC2 19,679%. E o gráfico, ele gera também um gráfico, né, mostrando ali onde que seria o cotovelo, né, onde você poderia seria os componentes principais mais importantes, certo? E não menos importante, eu adicionei mais uma etapa, né? Além de calcular e mostrar os gráficos, ela importar esses dados em formato Excel, né, para o tipo XLSX, e ele vai importar uma planilha com os dados originais, os scores, os loads e a variância aplicada, né? Mas, contudo, antes de você clicar para executar, você tem que colar aqui o caminho. Então, vou colar o mesmo caminho da pasta, certo? Vou colar o mesmo caminho da pasta exemplo, né? Eu peguei a variável completa. Então, vou clicar aqui, vou copiar o caminho da pasta e vou colar aqui, ó. Colar aqui antes, certo? Então, depois que eu colar, eu não posso mudar essa última parte. Essa última parte vai ser o que? O nome do meu arquivo. Então, eu colei só o caminho. Então, ele vai estar na pasta,
no meu Google Drive, My Drive, na pasta exemplos. Então ele vai criar um arquivo PCA. Então eu vou executar, né? Opa, já criou a pasta. Alguns segundos depois ele vai gerar aqui pra gente, né, a nossa pasta com todos os dados. Vamos esperar um pouquinho até ele gerar os dados. Já gerou. Então ele gerou a nossa planilha. Então eu vou clicar em cima dela para a gente visualizar online, para ver se está tudo correto. Então podemos ver. Então primeiro ele está mostrando aqui, ó, as nossos dados originais. Então são os elementos e o número de variáveis para nossas amostras, né? Então são as nossas 57 amostras para os 10 elementos. Os scores, então aqui temos as 10 primeiras componentes principais para as 57 amostras. O mesmo para os loadings e o mesmo para a variância explicada. Então, de maneira geral, o código ele é bem simples, ele é bem didático e todos os passos estão, né, escritos como comentários. Então, como esse vídeo ficou um pouco longo, o exemplo 3 será feito no próximo vídeo. Aguardo vocês.